Muito bem, no outro vídeo nós vimos como consolidar os dados em um bloco de planilhas ou em várias planilhas onde elas tinham a mesma estrutura, ou seja, elas eram simétricas. Agora nós vamos usar um recurso do Excel para consolidar os dados em planilhas que são assimétricas, ou seja, elas não têm a mesma estrutura. Vamos ver como é possível fazer isso. Eu tenho aqui valores lançados aqui para alguns departamentos, aqui na planilha janeiro de 2019, eu tenho o departamento A até o F e a região sul e oeste com os seus totais. Em fevereiro, eu tenho mais uma região. Em março, eu tenho menos departamentos. Em abril, eu tenho todos os departamentos e todas as regiões. Em maio, eu tenho uma região a menos. Em janeiro, eu tenho só 2 departamentos e 3 regiões. E eu quero aqui nesta planilha ano consolidar todos os dados. Como é que eu faço isso? Deixa eu fazer um zoom para você. Então aqui na guia dados, eu tenho esse botãozinho consolidar. E eu tenho essa caixinha aqui que é invocada para mim. Nessa caixinha de diálogo consolidar, eu posso usar várias funções para consolidar os dados. Então, posso usar a função soma, contagem, média, máximo, mínimo, produto. Posso contar os números, posso verificar, calcular o desvio padrão da amostra da população, a variância da amostra e a variância da população. Nesse nosso caso aqui, nós vamos utilizar a soma, mas independente da função que você usar aqui para fazer o cálculo, o restante do procedimento é o mesmo, tá? Então aqui na referência eu vou dizer quais são as planilhas e os dados que eu quero consolidar. Então eu vou começar consolidando lá na planilha janeiro. E aqui em janeiro eu vou selecionar a primeira célula e Ctrl T para selecionar tudo. Então selecionei todo o intervalo, inclusive os totais, tá? Aqui na caixinha, então, eu vou clicar em adicionar. Eu vou dizer que eu quero adicionar esse intervalo que eu acabei de selecionar. Agora eu vou para outra planilha, fevereiro. Aqui em fevereiro eu quero consolidar também todo o intervalo. Então seleciono a primeira célula, Ctrl T, para selecionar tudo. E clico em adicionar. Vou fazer a mesma coisa com a planilha de março. Aqui em março, seleciono a primeira, Ctrl T, para selecionar tudo, adicionar. Agora vou para a planilha de abril. Abril, a mesma coisa, só faltou o total, né? Então, vou selecionar aqui, Ctrl T, e selecionei tudo, adicionar. Vou para a próxima planilha, maio. Vou selecionar a primeira, Ctrl T, adicionar. Vou para a de junho. Junho, seleciono a primeira célula, ou uma célula qualquer, né? Ctrl T, e clico em adicionar. Aqui, pessoal, tem umas informações para colocar. Eu quero usar os rótulos? Quero, porque na minha planilha lá no ano eu não tenho rótulo nenhum, porque eles estão mudando de lugar. Então eu vou usar os rótulos na linha superior e também na coluna esquerda. A outra coisa que eu posso fazer é criar um vínculo com os dados de origem. Se eu marcar essa opção aqui, o que vai acontecer? Se eu alterar alguma coisa nas planilhas de origem, vai refletir a alteração nos meus dados consolidados aqui nessa planilha. Se eu não marcar, ela vai fazer a soma, porém não vai ter vínculo. Qualquer alteração que eu tenha lá não vai refletir nessa minha planilha. Eu vou marcar para criar esses vínculos, tá? E vou clicar em OK. Pronto. O que eu tenho aqui, gente? Eu já tenho, deixa eu tirar o zoom aqui, eu já tenho todo consolidado. Eu posso agora simplesmente fazer uma maquiagem aqui, né? Porque a formatação não vem junto, tá? Então eu vou clicar aqui, vou fazer essa maquiagemzinha, vamos ver que cor que eu vou escolher. Eu vou fazer essa corzinha mesmo. Pronto, tá aqui. E aqui na região, também vou colocar em negrito, e o total também vou colocar a corzinha que eu escolhi lá para o rótulo. Pronto, já tenho, então, todos os meus rótulos. Só vou fazer o seguinte, gente, eu vou dar 2 cliques aqui em uma célula qualquer, selecionando todas as colunas, para que ele faça o autoajuste da largura das colunas, tá? Então, aqui eu já tenho os valores, então, da região sul, região norte, região leste, região oeste, por departamento. Note que algumas planilhas eu não tinha
um departamento ou não tinha alguma região. E mesmo assim ele trouxe tudo aqui para mim. Quando eu faço essa operação, ele cria duas visões aqui para mim, que é o comando agrupar, tá? Ele agrupa para mim. Então eu tenho a visão 1, que é essa visão mais sintética, e a visão 2, que é uma visão mais analítica. Então aqui ele coloca todos os valores de cada planilha. Então se eu for olhar esse 616, que valor que é? Então ele está lá dizendo que esse valor é referente à planilha abril 2019 da célula C4. Se eu vier aqui na próxima, é a planilha fevereiro 2019, a célula C4. E assim por diante, todas elas têm um endereço aqui. E depois eu tenho os totais da região sul aqui, tá? Então é bem interessante esse recurso, gente. Eu consigo fazer muitas coisas aqui, consolidar planilhas dos mais variados formatos, e ele, quando encontra algo semelhante nas planilhas, ele consolida em um único pedacinho. Esse aqui é o nome da planilha que eu estou consolidando, minha pasta de trabalho, então é a aula 9, né? Então ele coloca aqui nessa coluna. Ah, eu não quero. Basta clicar nessa coluna e fazer um Ctrl- para excluir isso ali, e não tem problema, tá? Caso algum valor lá da sua tabelinha seja alterado, ele vai mudar aqui. Por exemplo, isso aqui é abril na célula C4. Eu vou lá em abril, então, aqui na célula C4, e vou mudar isso aqui para 1000, tá? Olha lá, 1000. O que vai acontecer lá no meu ano? Ó, 1616, e também acaba alterando todos os valores aqui. Uma diquinha aqui, gente, tem muita gente que não gosta de ver essas células em branco aqui, ó. Eu gostaria de colocar o 0. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui. Vou selecionar esse intervalo e vou clicar no F5. F5 é um comando, deixa eu fazer um zoom aqui para você ver. O F5 é um comando que invoca essa caixinha ir para. E aqui no ir para eu posso clicar em especial e aqui pedir para ir em branco. Clique em OK. E agora ele selecionou todas as células que estavam em branco. Eu vou digitar o 0 e vou fazer o Ctrl Enter, como nós já fizemos antes, né? Então está aqui o valorzinho. Eu vou pegar isso aqui, Ctrl Shift 1, para colocar as casas decimais, e pronto, eu tenho uma tabelinha toda organizada agora com os totais desse meu semestre. Legal, pessoal? Então usem e abusem desse recurso, que é um recurso que dá um ganho de produtividade muito grande. Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos canais de tirar dúvidas, ou lá no canal da plataforma com perguntas e respostas, ou no comentário da própria aula, ou nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.